quanto que é a parcela? Porque a entrada nós já tem. Da saga Peça Homens pra Fazer Alguma Coisa. Eu pedi uma cebola pequena. Olha o tamanho dessa cebola, quase do tamanho do meu dedo. 8 centavos. Vai comer não, Letícia? Tô tirando foto. Eu tô tirando foto. Tá me dando aqui. Pronto. Um salve aí, ó, pra professora Arleide do 6º B, que falou que eu nunca ia chegar em lugar nenhum porque eu não sei geografia. Aê, professora Arleide. Tô aqui, ó, na frente da Estátua da Liberdade, valeu? Na Itália, sua véia. Qual foi que o Chaves é o Nhonho? Tá tudo embolado ali. Caralho, olha ele, olha que Chaves é esse, cara? Ah, Chiquinha, vai tomar no cu. Vai tomar no cu.